Corinthians vai com Hugo Souza e vai de Félix Torres mesmo. Bom, o Mateuzinho tá machucado, né? Então, Félix Torres, vai repetir o que ele fez no... Ramalho, Kaká e Anrileri. Palpite pro seu pra esse jogo no Novo Horizonte. 2x1 Corinthians. 2x1 Corinthians. Eu acho. Toda a empolgação do senhor, mano. Classifica. 2x1 Corinthians. Eu vou até mudar. E Quesada. Vocês vão falar, pô, mas você acabou de falar um negócio, agora você vai falar outro. Não, eu não sou louco. Eu acho que hoje o Corinthians goleia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar a escalação do timão, palpites, o que esperar para o jogo de hoje entre Corinthians e Novo Horizontino. Para quem não lembra, na ida, né, o Corinthians venceu fora de casa 1-0, foi com o time ali misto, mais reservas do que titulares. Eu acho que o gol foi do Héctor Hernandes, se eu não estiver enganado. O timão acabou vencendo, então vai em busca aí de uma nova vitória, vai tentar pelo menos amenizar um pouco a situação que fora dos gramados não tá nada boa. Vamos ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. A opinião do Quesada, do Sormani e companhia lá da Placar TV. O pessoal da Placar TV comentaram tudo e é isso que vamos ver a partir de agora. Grande chance de que... Primeiro jogo, o Corinthians ganhou fora, Quesada. Ganhou 1-0 numa atuação bem ruim do Corinthians, né? Vamos ver Jogando muito pra trás. a escalação do Corinthians, né? Vamos lá. Corinthians vai com Hugo Souza e vai de Félix Torres mesmo. Bom, o Mateuzinho tá machucado, né? Então, Mateuzinho, Félix Torres, vai repetir o que ele fez no... Ramalho, Kaká e Anrileri. Raniele Martinez, Coronado, Carrídio, Romero e Yuri Alberto. Memphis ainda fora. Exatamente, Memphis O fora. Quesada vai falar hoje no programa. Fala, Quesada. Não, basicamente isso daí, gente. O Félix Torres repete ali, né? Ele pode colocar o Léo Maná, não acho que ele vai fazer isso. E aí no meio-campo ele coloca um time mais criativo, né? Porque o Raniel é um pouco mais criativo do que outros volantes. O Martinez fica como primeiro volante ali. E ele libera o Coronado e o Carrídio para ajudarem na armação do jogo aí para o Romero e para o Yuri. Sendo que o Romero também sem a bola, ele volta para ajudar na marcação. A gente tem que entender que esse Corinthians está sem dois jogadores super titulares, né? Sim. Garro, que já está um tempo afastado, E o Memphis Depay. e o Memphis Depay. O Garro está voltando a jogar aos poucos, entendeu? Vamos ver, de repente... Já tá treinando, Quesada? Ele tá treinando, ele chegou a fazer um dos treinamentos aí, entendeu? Eu acho que não é para hoje ainda, mas ele poderia até ficar no banco de reservas, tá? E a situação do Memphis, qual é? Então, o Memphis não trabalhou com bola, Isa, mas ele foi a campo. Isso quer dizer o quê? Ele tá conseguindo andar, Tá pelo conseguindo andar, pelo menos. Tá conseguindo sair do quarto e ir até a geladeira e pegar uma água na geladeira, né? Eu acho que o Memphis vai ficar pro final de semana contra o Atlético Mineiro. Tá. Lá no Mineirão, porque esse jogo é um jogo de vital importância pro Corinthians. É Mineirão ou é... É o MRV. Pô, eu não sei, acho que é MRV. MRV, acho que é. Já tá com Minas Gerais, gramado. onde nos últimos anos o Corinthians não tem sido muito feliz, né? Mas assim, é difícil, né? O Corinthians tem um time bom, mas quando perde uma, duas peças, o time se desmonta totalmente. Por exemplo, eu não gosto do Mateuzinho, mas eu prefiro o Mateuzinho ao Félix Torres. Você concorda com o comentário ali do Fernando? ele falou? O que ele falou? Ele falou, Fernando Santinho, olha lá. Ele escreveu contra o Grêmio, mas foi contra o Náutico, né? Ontem, não, ele tá falando ontem e no segundo tempo contra o no Grêmio. segundo. Tá certo, tá O certo. Oscar jogou do segundo volante e foi muito bem nos dois jogos. O Beldia resolvendo os 9 desfalques. Fernando, é Como verdade. pode? Baita trabalho do Zuba. Contra dois times fracos, né? Por isso que a gente sempre precisa contextualizar. Sabe aquela sequência de 9 jogos com vitórias? Tem que ver quantos times estão sendo rebaixados, os times que já desistiram do campeonato. É sempre bom a gente... Mas você achou uma boa? Ele jogou bem, se desempenhou bem como segundo ontem volante? sim, então, mas aí, o senhor Mani, contra dois times, o Grêmio é um time fraco. Velho. É um time fraco. Eu tô falando do time, tá? Tô falando da instituição da marca Grêmio, maravilhosa, até a pé nós iremos, onde o Grêmio estiver, não é nada disso, tá? Tô falando de time. São do Oscar, tá? E não será. É que não teve o Marcos Antônio. Então, o ideal seria fazer um 4-4-2, seleção contra a Argentina numa final da Copa. E Jean Irmer Hoje eu tô bem e séria. Patrick Bray. Yeah. Luiz Oyama, William Farias e Matheus Friso. Yama que joga mesa tenista, agora tá... Isso. Natan Fogaça, que é primo lá do Fogaça do Masterchef. Restaurante. E o Vagninho, que trabalhava na ESPN, era produtor lá. Boa. Coordenador. Esse é o time do Novo Horizontino, do técnico Humberto Lousa. Louser. Já foi Como é que tá o Novo Horizontino na Série B? Frequência. Como é que... Deixa eu ver aqui como é que tá o Novo Horizontino. Ah, o na Novo Série B. Horizontino não tá entre os Não primeiros, tá entre os 4 primeiros, não. tá, Não.
Não tá fazendo uma campanha. Se eu não me engano, acho que ele é 10º, Flavinho, se eu não me engano, tá? Eu vou pegar aqui. Vê aí. Mas não tá tão legal a campanha do... Quesada, você tá meio pessimista, mas o Corinthians é muito favorito. Nono colocado, viu? Nono colocado? Nono colocado. O Corinthians é muito favorito, Quesada. Mas só perdeu um jogo, viu? 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Os 4 primeiros mas são o Corinthians- Goiás, Vila Nova, Remo e Nenhum CRB. time de São Paulo entre os 4 primeiros. vocês estão E mal, os, né? dois de Goiânia, hein? Goiás e Vila Goiás Nova e estão Vila liderando. Nova. É. Pensando nesse recorte E que o entre, senhor Mani desculpa, trouxe, e entre os rebaixados aparece o Botafogo, de São de Paulo. Ribeirão Preto de novo. Que nem o Novo ano Horizontino tem bastante empate, né? Tem. O empate hoje, por exemplo, não resolve a vida do Novo Não. Horizontino, porque o Corinthians já venceu por 1-0 fora de casa, então... Eu, sinceramente, eu não acho que o Corinthians vai ter grandes dificuldades para se classificar hoje. Também acho que Então, não. na classificação, O senhor Mani acha que o Não Novo acho Horizontino que- pode enroscar com... Eu achava no difícil, começo que chato. podia, tá? Mas é Eu mandar- acho que foi uma mandar grande o Eduardo vantagem do Batista Corinthians ter embora. jogado o primeiro jogo fora de casa. É. Porque ele pôde jogar do jeito que ele gosta, entendeu? Não teve que se expor. Eu acho esse jogo, o Corinthians deve ficar no... Eu não sei se o Corinthians vai ficar resguardado nessa partida também. Tenho dúvida, entendeu? Porque a torcida lá em Itaquera exige o time acho jogando, que não tem né? porquê, sinceramente. Você acha que é o quê? Não Não tem nem por que ficar resguardado contra Não, o é Novo que ele tem 1 a Horizontino 0, dentro né? de casa. Por isso. Sim, você pode Se jogar ele der o contra-ataque pro inteligentemente, Novo mas... Horizontino, isso que eu fico pensando. Será que ele não pode correr risco? Entendeu? É isso só que eu fico pensando. Eu acho que o Corinthians tem uma vantagem. Mas eu acho que o Corinthians não está classificado ainda. Mesmo Acho que a jogando em vantagem casa é com essa bem grande. vantagem. Eu acho que hoje passa com alguma tranquilidade. É? Acho que sim. Quesada, Eu tenho dúvidas, É, viu, Flavinho? você tem dúvidas? Muitas. Vamos falar sinceramente, o Corinthians não tá jogando bom futebol. Olha o Garro ali, ó. Você é antigo? Não, isso aí é Não, de, de de Tá ontem. treinando, ele tá treinando já. Já tá treinando. Tá treinando. Olha, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vamos ver só números, tá? Aproveitamento. O nosso glorioso Dorival Júnior tem 72% de aproveitamento. Isso é um número extraordinário. É bom. Bom. Qualquer lugar do mundo, Ótimo. 72%. Ótimo. Ele só tem uma derrota para o Mirassol, que é uma derrota dolorida do ponto de vista de pontos, né, de pontuação no campeonato. Hoje o Corinthians poderia estar com 16 pontos. Né? Esse é o tipo do adversário, com o maior reconhecimento que a gente faz aqui do Mirassol. É um jogo que você não pode perder ponto, isso. entendeu? Não pode. Porque o Mirassol não vai ser campeão brasileiro. E o Mirassol vai... O campeonato do Mirassol não é contra se o Corinthians. manter. O E é um campeonato do Mirassol estreante contra no o Brasileiro Juventude, da contra Série A. para se manter na primeira divisão. Então o Corinthians já deixou pontos aí. Então esse é o único senão aí, né? Agora, venceu o Novo Horizontino na estreia da Copa do Brasil. Dele, né? Tá, ok. Contra o Internacional, isso foi o melhor jogo disparado do Corinthians. Foi um jogaço do Corinthians. O Corinthians fez 6 gols, se movimentou, tal, bacana. Valeram 4 só. Contra o América de Cali, o jogo não foi legal, tá? O Corinthians empatou em casa. E aí teve essa postura que a Isa e o Somani estão discutindo aí. Pô, o América não deu espaço para o Corinthians e às vezes pressionou o Corinthians no campo de defesa, o Corinthians não conseguia sair nem por decreto de lá. E os times já sacaram isso daí. Se fizer marcação forte na saída de jogo do Corinthians, a dificuldade é imensa, porque a qualidade não existe. Ali da linha dos 4 ali, depois Você do acha goleiro, que o Louser pode fazer isso com o Novo eu Horizontino? faria já isso daí. Eu já entraria com... Tá perdido. O Novo Horizontino já está eliminado. Então o que a gente precisa fazer? Vamos pressionar o Corinthians na casa do Ver Corinthians. se os caras erram na saída de bola. Porque ali, tem os pronto. mantras, entendeu? Pô, Itaquera já era 45 milhões de fiéis no Brasil, 45 mil dentro do estádio. Isso é tudo papo pra boi dormir. Na hora que a bola rola lá, meu, se você não correr mais, se você não jogar direito, se você não se empenhar, se você não tiver um mental bacana, pode jogar quem for, que não vai resolver, entendeu? E o Corinthians, assim, é um mantra. O Corinthians já foi muito forte na Arena Corinthians. Aqui, se fosse na outra época, todo mundo diria aqui, não, Corinthians classificado 3-4-0. Não é assim, gente. Pode até ser que aconteça. Não, acho que 3-4-0 vai ter. Pode ser porque aí é uma contingência de jogo, mas eu não acho que será um negócio tão fácil assim. E não sou eu que estou dizendo isso. São os números dos últimos anos jogando em Itaquera. O Corinthians tem tido muitas dificuldades, cara. Não sou eu que estou falando. Né? O Corinthians tem tido dificuldades. Eu citei aí, América de Cali, 1-1. Né? Contra o Santos, vamos lá. Não foi um jogo fácil contra o Santos? Não foi um jogo fácil contra o Santos. Do Santos. O Santos teve chance, inclusive, de fazer 2-0. Abriu o placar 2-0. Quem é esse caboclo aí? É o Coronado, né? Não. Esse é o Quem que é esse cara Héctor Hernandes. Hector Hernandes.
Então é isso, gente. Eu acho que tem que levar a sério, entendeu? Se o Corinthians tiver a mentalidade que, não, já estamos classificados, esse é o primeiro ponto para começar a dar errado a coisa. Sim, claro. É isso, basicamente é isso. Palpites e depois vamos falar do presidente do Corinthians. Mano, palpite seu para esse jogo Novo Horizonte. 2x1 Corinthians. 2x1 Corinthians. Eu acho. Toda a empolgação do senhor, mano. Classifica. 2x1 Corinthians. Eu vou até mudar meu palpite. E Quesada. Vocês vão falar, pô, mas você acabou de falar um negócio, agora você vai falar outro. Não, eu não sou louco. Eu acho que hoje o Corinthians goleia. Goleia. 1-0. 1x0. Isabela Labate. Agora eu vou seguir o Sormani como ele fez ontem comigo. Quanto que o Sormani 2x1. deu? 2x1 também. Do É. Corinthians? Pro Corinthians. Nossa, Isa, fiquei feliz com você agora. Não, mas eu sou realista nas análises, né? Sem Olha lá o clubismos Dorival. aqui. Realista. Bonezinho, O Corinthians vai capitão. ganhar 2x1. Futebol Clube. Vai tomar aquele golzinho de sempre. Jornalismo paulista. Jornalismo paulista. E você, ô? Verdade esportiva, jornalismo. Ah, bicho. Olha o já- papo do Flavinho. Não, foi criado na ZE. Foi criado na ZE. Joguei no Clube Esportivo da Penha. Vai, fala logo aí, vai. Você sabe lá, quando eu era jovem, eu só ia nos barzinhos lá da Praça Silvio Romero. Dito isso, ele vai votar no Novo Horizontino, certeza. Sempre ele vai no contra, né? Então o Timão tá escalado. Esse time aí que vocês viram, né? Vai a campo ainda sem o Memphis, porém, claro, ainda é mais forte do que o Novo Horizontino. Tem que ganhar em casa para trazer pelo menos um pouco mais de tranquilidade, ficar de boa ali, né? Ter uma semaninha um pouco mais tranquila, pelo menos até o final de semana aí. Aí na tela o Memphis, né? Deve voltar em breve no jogo contra o Galo, um jogo difícil fora de casa. Então tem que também ter um pouco de cautela no retorno de maneira precoce, né? O Galo deve retornar também, acho que na próxima semana deve voltar a campo, isso será muito bom ter o Garro de volta, pois faz muita falta no time alvinegro. Eu quero saber muito o que vocês pensam, né? Pra mim, 2-0 Corinthians hoje, faz 1-0, Novo Horizontino tenta sair e toma o segundo ali no contra-ataque, 2-0 Timão, e eu quero muito saber o que vocês pensam, comentem abaixo, daqui a pouco voltaremos, um grande abraço, até logo mais, valeu!